Há jogadores que não precisam de levantar troféus para deixar marca, mas o Armando Sá fez as duas coisas: ganhou, liderou e ficou na memória de quem viveu o futebol por dentro. Hoje vamos viajar pelas conquistas, pelos balneários e pelas histórias que só o tempo transforma em memória boa. Connosco no Sem Filtros, Armando Sá. Bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. É sempre Obrigada a bom estarmos nós. aqui a falar de futebol, partilhar histórias. O Armando, que agora está, não é, a liderar um clube na Primeira Liga do Canadá, como é que está a ser essa experiência? Olha, está a ser uma experiência interessante, uma experiência muito boa, porque estou num país que sabemos que o desporto rei é o hóquei, e está a dar agora uma reviravolta. Um, o pessoal está tudo a mudar a mentalidade, porque agora também houve os campeonatos do mundo de clubes e vem aí o campeonato do mundo também. Então a própria seleção está num nível muito bom. Então há muito investimento para aqueles lados. Estão a tentar seguir mais ou menos, que eu digo, os mesmos passos da MLS. Então tem sido agradável, a experiência tem sido agradável. Estou já no Canadá há 14 anos, mas neste clube no Pacífico estou precisamente 4 anos. 4 anos. Já é quase canadiense, não é? Ou canadense. Por acaso agora Já, teve. já, Agora não sei como é que se diz. É canadiense. já sou canadense, sou Canadiense. canadense, tenho passaporte canadense, sou português, tenho passaporte também, tenho a dupla nacionalidade. Muito bem. Quando chegou ao Benfica, Armando sentiu. Lembra-se, sentiu logo aquele peso do clube ou isso só lhe caiu em cima do primeiro jogo grande, digamos? A minha chegada ao Benfica, nunca imaginei, eu jogava numa altura no Braga, jogava no Braga, tive uma oportunidade no princípio de ir para o Benfica, já no Rio Ave, quando eu estava no Rio Ave, tive essa possibilidade, mas não se concretizou. Ah, Fiquei ali eh, um bocado assim, meio frustrado, meio coisa, porque não consegui na primeira oportunidade, um bocado desiludido, não frustrado, mas desiludido com não ter conseguido ir de Rio Ave para o Benfica, mas depois no Braga as coisas aconteceram naturalmente, mas mesmo assim eu não estava à espera de encontrar um clube tão grande com aquela massa associativa, com aquela dinâmica, não estava à espera, ia para o Benfica, tudo bem, eu conhecia o Benfica, mas só estando dentro, só estando lá, e quando se assina o contrato e quando encaramos a, a mídia, quando encaramos aí é que nós sentimos, epá, há alguma diferença entre os clubes, dentro dos outros clubes. Lembra-se da chamada? Quem é que lhe ligou? Recorda-se? Na altura eu tinha um empresário que era o Veiga, José Veiga, e tinha o Alexandre Pinto da Costa, que eram os meus empresários na altura. Ah, eles, para te dizer que eles não me ligaram, não me ligaram. E eu chego ao treino um dia normal e ouço o pessoal a dizer: "Olha, pá, parabéns, pá, parabéns, parabéns." Eu, parabéns porquê? Parabéns porquê? Parabéns. E eu não sabia o porquê. Ah, Depois o Foi pessoal, apanhado de surpresa, ali no foi meio do mesmo, desenho. foi mesmo assim. Olha o Benfica, eu assim, Benfica, estão a usar comigo, vocês já estão na brincadeira. Então foi assim que isto aconteceu, depois realmente depois acabo de treinar e eles a buzinarem-me nos ouvidos, com parabéns e Benfica e tal e tal. Acabo de treinar, vou eu e o Tiago, na altura, somos chamados a uma reunião e aí é como eu percebo que as negociações estavam a acontecer. Mesmo assim, até a última foi aquele suspense, né? Não sabia, porque acho que era o último dia de transferência, o último minuto, foi mais ou menos assim. É sempre assim, não é? Essas transferências inesperadas.
A Taça de Portugal, Armando, de 2004 foi especial, não é? Até porque estava há algum tempo, não é? O clube sem ganhar troféus. Hum, Quando é que percebeu que aquela conquista de facto era maior, não é? Do que a própria equipa, digamos assim? Da Sim, importância, não é? Daquele. a importância, a importância, a importância. Nós já vínhamos, nós vínhamos de uma segunda volta muito boa, uma segunda volta contra um Porto, contra um Futebol Clube do Porto muito forte do José Mourinho na altura, e nós fizemos uma grande segunda volta. E na taça de Portugal conseguimos ultrapassar alguns adversários, mas chegámos à final contra o Futebol Clube do Porto, um Futebol Clube do Porto muito forte que estava em vias de ganhar tudo nesse ano. Uh, Vermos aquele estádio mais vermelho que azul, e depois da a conquista, aí é que tu vês o que é ser que é jogar no Benfica. um, as pessoas, como as pessoas celebravam, como o calor enorme. Eu lembro-me, demos aquela volta da praxe, aquela volta na parte do Praça de Camões, é a praça do, sim, aquela Eu sou do praça, norte, mas sei. sim, sim, Eu sei, a Praça de Camões, sei sim senhor. Praça de Camões. Então aquilo estava cheio, 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 nem se via os passeios, não se via nada, porque na verdade o Benfica não ganhava um título há 8 anos. Então essa foi, se calhar, Um devolver da foi alegria, não é? o devolver da alegria, o recomeço de muitas coisas, ah, mas, ah, mas a felicidade é enorme, é assim, para nós jogadores, e para mim especialmente, foi inexplicável, inexplicável. Que imagem nunca lhe vai sair da mente desse dia, Nunca, da final da nunca, taça? certeza absoluta. Mas algo que nunca lhe vai sair da cabeça, que aconteceu? Sim, também, a verdade é que tudo isto, nós tínhamos, apesar da segunda volta que estávamos a fazer, depois do incidente que tivemos com o nosso colega, que é o Mikkel Fair, acho que juntámos juntámos tudo o que tínhamos que juntar, as energias todas, porque lembro que estávamos a perder 1-0 contra o Fogo Porto, estamos a perder 1-0. Então conseguimos dar a volta nos últimos minutos, aquilo foi 2-1, e aquilo acho que para nós foi uma força que veio, eu digo isto, eu falo assim, né, uma força que veio de cima, Claro. com o Miklos, com tudo isto. Aquela taça foi para ele, dedicámos especialmente a ele, um, e a todos os adeptos, claro, mas nós tínhamos essa força, tínhamos esse extra, União, esse mas extra, essa ficou extra. mais fortalecida, não é, essa união da Foi, equipa. sem dúvida. E algum festejo ou assim alguma quando eu digo imagem, assim, alguma coisa que realmente nunca vai esquecer? A nível dos festejos, alguma coisa que tenha acontecido ou que lhe tenham falado depois do jogo? Uh, Foi tanta coisa, tanta coisa. A verdade é esta, quando ganhamos um título, quando estamos a celebrar, são muitas as vozes, mas é muito difícil captar o que é que vem. Está a acontecer ainda. São muitos agradecimentos, abraços e tudo isto, mas é muito difícil de captar algo. Nós vemos assim, sim, 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 e aquilo vai andando, e vamos celebrando, e vamos os sorrisos de um lado para o outro, os abraços. Então, Mas com algum colega de equipa, sei lá, que era assim quem é que festejou de forma mais efusiva, por exemplo? mais efusiva temos. Se calhar foi o. Foi o Armando. Não, Não, se calhar foi até acho que penso que. Eu acho que não tenho, acho que não. Sinceramente foi um conjunto de. Porque nós tínhamos que nos unir daquela noite, tínhamos que nos unir, que eu lembro-me muito bem que fomos para o balneário, trouxeram-nos a fotografia do Miklos Peer, um póster muito grande, né, trouxeram para ali para o campo, então nós tínhamos que agarrarmos todos naquele póster, aquele póster,
é naquelas três. Então estávamos todos a celebrar, todos em conjunto. Agora, referir-te assim, pá, temos o Mantorras, temos o Miguel, Quem era o temos mais jogadores. palhaço da equipa? O mais palhaço da equipa, acho que era o Mantorras, de Era o certeza Montorra. absoluta. Era o Mantorras, de E certeza não se absoluta. lembra assim nada que ele tenha feito, por exemplo, depois dessa final da Taça de Portugal? E ele dançava muito, eu gostava de dançar, 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 e as danças, começava a dançar no meio, mas sim, mas era aquilo, era alegria. Às vezes fazemos coisas quando estamos tão felizes, nem nos apercebemos sempre o que estamos a fazer, né? Então aquilo vale tudo, praticamente. Vale tudo. E nesse plantel do Benfica, quem é que era assim o líder do balneário? Aquele jogador, não é, que quando falava todos respeitavam e ouviam com atenção. Nesse ano havia alguns líderes. Havia um líder, tínhamos o Simão Sabrosa, que era um líder, ah, e sempre foi um líder. Tínhamos o Nuno Gomes também, mais calado, mais reservado, mas também quando dizia qualquer coisa, então nós ouvíamos. Poucas E palavras, mas poucas palavras, fazia-se sim, sim, ouvir. poucas palavras. Então tínhamos vários, também tínhamos o Elder na altura, o Elder que já era nosso, já um dos nossos capitães também, que estava sempre a aconselhar e coisa. Então tínhamos ali um grupo muito bom, porque no fundo ah, tínhamos jogadores muito jovens. Tínhamos um Jorge, eu lembro do Moreira na baliza, me lembro do Tiago, então tínhamos alguns jogadores muito jovens, então tinha ali gente para segurar ali o barco. Que treinador no Benfica o marcou mais? O treinador que me marcou mais, marcaram-me os dois treinadores que eu tive. Não posso aqui escolher um. Não posso escolher um. O Oswaldo Ferreira, porque me levou para o Benfica, porque foi uma aposta também dele, juntamente com António Simões. Foi uma aposta deles. E, e o Camacho, e o António Camacho, que me deu uma segunda vida no Benfica, uma segunda vida, e aconselhou-me, deu-me referências para ir para fora. Depois da minha saída do Benfica, foi através do Camacho que me referiu e referiu-me aos outros clubes. E tive os dois, não posso pôr um primeiro com o outro, são os dois que de certeza marcaram bastante. E quem foi, se calhar esta já consegue responder, que treinador foi decisivo para fazer ganhar uma mentalidade vencedora? Treinador decisivo. Eu posso aqui escolher o Carlos Brito. Carlos Brito foi meu treinador no Rio Ave. Então, o Carlos Brito é um grande homem. É um grande homem. E ele foi a pessoa que me foi buscar aos clubes secundários. Trouxe-me para a primeira divisão. A minha estreia é com o Carlos Brito. E tudo, praticamente, o que eu bebi, o que eu aprendi, para poder estar na primeira divisão, para poder continuar, ter continuidade, porque há muitos jogadores que chegam lá, mas depois caem, Claro, não, exatamente. caem. Então, foi através dele que eu eh, comecei a ganhar esta mentalidade competitiva, mentalidade vencedora, esta fome de querer mais e mais e mais, porque E eu tinha acabado de chegar ao. tinha a tal ambição de ir para o Benfica, não é? Sim, 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 tinha a ambição de jogar num grande na altura, nem era especialmente o Benfica, mas ele é que me meteu nisto e incentivou-me e depois com a ajuda dos meus colegas todos, então eu comecei a acreditar no meu potencial, comecei a acreditar que eu podia um dia chegar a um dos grandes. E aí tive várias oportunidades, tive o Sporting na altura, onde depois veio o Benfica. A sério, não foi para o Sporting porquê, por exemplo? Eu não fui para o Sporting porquê? Porque eu acho que
pesava mais, queria ir para o Benfica, tinha essa ambição, não é? Não, são coisas que não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. É porque não era para acontecer. Não era para acontecer. E qual foi o jogo pelo Benfica em que sentiu que estava assim num nível de facto muito alto? De facto, eu estou num nível muito alto agora. Teve assim algum esse Sim, pensamento? tive Qual alguns foi o jogos, jogo? mas o jogo contra o Inter de Milão, o Inter de Milão, tive os dois jogos, um em casa, um fora. Acho que depois desse jogo, um jogo na Luz, outro jogo em São Siro, foram jogos que eu realmente senti que pá, eu tenho mais para dar, eu tenho mais para dar, eu posso Uhum. puxar isto mais um bocadinho. E o ambiente então, não é? Deve Um ter sido ambiente então e era um jogo, foram jogos que o Benfica teve muito bem e eu pessoalmente também tive muito bem nesses jogos. olhando para trás, acha que o Benfica foi de facto um ponto de viragem para si, Armando? Sem dúvida, sem dúvida. Então, ah, o ter jogado no Benfica, o jogar num grande, seja o Porto, Benfica ou Sporting, jogar num destes clubes, a projeção é outra, o nome é outro, o nome sai, então é tudo um bocado, é uma janela, é uma grande janela para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro. Então, sem dúvida, eu eh, se calhar sou o Armando Sá porque joguei no Benfica. Se calhar é isso. Depois de passar por ligas e países diferentes, o que é que o Benfica tinha que mais tarde percebeu que realmente era algo único? Eu penso que depois de passar por vários clubes, penso que é a grandeza, é a massa sensitiva do Benfica, é ver que o Benfica é grande, é enorme, é enorme, é enorme, é enorme e às vezes não nos apercebemos tanto estando dentro do país, é preciso ir lá para fora para perceber às vezes como é que o clube é grande. Então eu senti em termos de a massa sensitiva, a pressão de jogar no Benfica totalmente diferente. Eu joguei em Vila Real, joguei no Espanhol, joguei em outros clubes, mas eu não tinha a pressão de jogar no Benfica, não tinha, nem chegava nem perto. A, a exigência era outra, a qualidade dos jogadores era outra, mas em termos de grandeza, em termos de Dimensão. dimensão, então era outra história. Era outra história, é outro nível. Outro nível. E qual foi a conquista que lhe deu mais orgulho, independentemente do troféu que seja? Qual foi? À conquista, acho que Mais importante, se é que se pode dizer, mais importante. sem ser troféus, foi a minha carreira, não foi a minha carreira Não, eu que eu estava-lhe a acho perguntar, no que caso, a conquista, o troféu. dar o troféu, Sim. Qual o foi o troféu acho que tem, que lhe deu mais orgulho? O que lhe fez sentir mais orgulho? sim, a Taça de Portugal foi um desses, de certeza, mas também a Copa do Rei. A Copa do Rei, consegui ganhar a Copa do Rei no estádio Santiago Bernabéu, subir aquelas escadas para ir ter com o Rei, para receber as medalhas, aquelas tudo. Então isso foi giro, foi bonito, foi marcante, foi marcante. Também foi muito marcante. O que é que se recorda dessa final? Recordo que já tivemos que sair, nós vimos de Barcelona, aquilo foi num campo neutro, né? Foi o espanhol de Barcelona contra o Saragossa, então juntamos, o jogo foi em Santiago Bernabéu, em Madrid, eh, e o campo estava lotado, estava mesmo cheio, 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 cheio. E, o jogo correu na melhor maneira. Conseguimos fazer 4 golos. Foi logo ao princípio. Conseguimos matar logo o jogo ao princípio. O jogo não durou muito em termos de emoção. Foi um jogo muito rápido. Conseguimos
marcar logo muito cedo 2, 3 golos, então o jogo ali morreu, mas aquela ansiedade de quando é que isto acaba para nós celebrarmos, quando é que isto acaba, então foi giro, foi giro, foi giro, foi giro. Alguma coisa que tenha acontecido, tenha uma mensagem que lhe tenham dito nesse dia ou alguma coisa que lhe tenham falado, em específico? Num Não, não, o que aconteceu nesse jogo, depois de ganharmos a taça e estávamos com a taça, depois acho que aquilo. Eles nunca dão a taça, a verdadeira taça, dão uma réplica, por mas acaso uma haver algum réplica, incidente? se em casa de um incidente, e por acaso houve. Houve. Estávamos todos a celebrar, estávamos ali a coisa, e todo mundo queria agarrar a taça. Queria agarrar a taça. Então, e eu também tentei agarrar a taça, agarrei a taça e fiz tanta força, a taça partiu-se. Mas foi o Armando que a partiu, Partiu, aquilo partiu um bocado. notava-se Ah, muito. não, não estava muito, mas não era original, não era original, então aquilo ficou assim um bocado torto e o pessoal todo a rir-se. Nós tínhamos partido ali a taça, então tínhamos que agarrar a taça mais no meio tínhamos que agarrar para podermos andar com ela a celebrar, porque a taça estava ali um bocado torcida. Teve ali um pequeno erro de Hum, percurso. é. Sentiu em algum momento da carreira, que chegou onde sonhava, em pequeno, foi no Benfica? Ah, o momento em que sentiu que estava a concretizar um sonho? Teve assim algo Eu sempre fui muito focado, com os pés muito assentes na terra, e eu tinha objetivos. O meu primeiro objetivo era ser jogador de futebol. cheque, Segundo objetivo, segundo objetivo, epá, é jogar na primeira divisão. cheque. Foi Gradual. tudo como eu fui planejando, e fui pensando, e fui sonhando, as coisas foram acontecendo. Então, jogo de futebol, epá, jogar a primeira divisão, para jogar contra um grande. Quero fazer um jogo contra um grande, quero saber. Então, fazia jogos contra os grandes. Depois, epá, eu quero jogar num grande, quero jogar num Benfica, quero jogar numa coisa. Então, foi tudo gradualmente, fundamento. Então, tive esse, tive esse privilégio de pouco a pouco, ter os meus objetivos se concretizarem. E depois no Benfica, e depois eu já estava no Benfica na altura, epá, gostaria de jogar na Liga. Foi mesmo assim, gostaria de jogar na Liga. Gostaria de ir para a Espanha jogar com aqueles jogadores, queria ver. Então as coisas aconteceram. E depois mais tarde também, verdade? Olha, quero ir jogar em Inglaterra. Quero jogar em Inglaterra. Então tudo que eu tentei planear e o que eu planeei, de uma forma ou de uma outra, consegui uh, atingir esses objetivos. Então sinto-me bastante realizado, porque acho que às vezes é questão de estar no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, no local exato, né? É mais ou menos isto. Acho que as coisas são assim que funcionam. E qual foi assim a vitória mais difícil da carreira? Aquela que foi mesmo, que custou mesmo ganhar? Recorda-se É assim de algum jogo? que estou mesmo a ganhar. Acho que uh, tive contra o Barcelona. Contra o Barcelona, ganhamos com aquele Barcelona do Tiki-Taki, aquele Barcelona que jogava. Então eu estava no Vila Real, e foi um jogo Lá, em incrível. Barcelona? Lá, não, não, em Vila Real. Em Vila Vila Real. Real. Eh, Acabamos por ganhar 3-0, mas foi um jogo muito complicado, muito difícil, porque eh, Aparentemente um 3-0, não é? Não foi difícil, não é? não, não, sim, parece que não, mas estar o jogo todo concentrado a marcar estrelas daquelas, jogadores daquele nível, estar que não se podia nem fechar um bocado o olho, nem piscar o olho, nem nada, porque aquilo a qualquer momento eles podiam estragar o jogo. Então, estes jogos contra um Barcelona, acho que foi uns jogos
que eu difíceis de jogar, E qual difíceis, foi a mas agradáveis. mas agradáveis, claro. Qual foi a época em que sentiu que estava no pico absoluto como jogador? Eu tive altos e baixos, na verdade. Penso que na minha época no Rio Ave, na minha primeira época no Rio Ave, até fui jogador revelação do campeonato, eh, estava num momento de pique, foi por isso que eu cheguei a uma primeira divisão. Mas penso que na minha última época do Benfica e na minha transição para o Vila Real, esse ano, esse ano eh, foi um ano que eu me sentia, como nós dizemos jogadores antigos, a voar. Sentia mesmo num pico de forma incrível. Então, é assim, foi no Vila Real, na parte final do Benfica e na quantidade do Vila Real, a jogar no Vila Real. Penso que depois ganhámos a Intertoto, ficámos em terceiro lugar, fomos à Liga dos Campeões com o Vila Real, uma coisa que nunca tinha acontecido com o Vila Real. Então, e tínhamos uma equipa fantástica, Riquelme, Forlán, entre outros, Pepe Reina. Então, havia sentia-me bem no jogo, sentia-me bem. Ainda mantém contacto com alguns deles? Sim, 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 sem dúvida. Às Ok. vezes vamos trocando algumas mensagens. O próprio Pepe Reina, o próprio Forlan, são algumas mensagens, vamos trocando nos Instagrams, essas coisas todas. Que Então, às vezes é, não é fácil, não é? O não é fácil, não armazenar, é fácil. não é? Não é fácil, São muitos todos espalhados horários, pelo mundo. É. não é fácil. Então, tenho trocar aqui também com os meus colegas do Benfica, o próprio Simão, Nuno Gomes, tudo isto. Então, vou tentando da melhor maneira, estando em contato com alguns deles. E continua a ver os jogos do Benfica, Sem dúvida, sem dúvida. quando Vou consegue, né? Porque a sempre diferença que, horária sempre que também não posso. ajuda, não é? 8 horas de diferença é qualquer Não, não, não. Às vezes é assim. Eu acordo, está cá o jogo. Então eu acordar às 8 da manhã, às vezes o jogo está. ai, às vezes ainda Começa, apanha. Pois é, ainda apanho, ainda apanho, ainda exato. apanho. E vendo Aquilo nessa chega depois. perspectiva, se o jogo Só que for às assim mais vezes. tarde, Só que às vezes tem aqueles jogos que é assim. E para mim é meio-dia estou a acabar o treino. Estou a acabar o treino, então vejo assim, mas a segunda parte e tal. Mas sempre que estou aqui em Portugal, tenho estado em Portugal agora, sou convidado pelo Benfica para assistir os jogos, então estou sempre presente, sempre que posso. qual foi o balneário mais unido? Há pouco falámos, daquele balneário, daquela época do Miklos Fer. Foi esse o balneário mais unido que apanhou? Esse balneário, acho que ficou unido pela força pelas, como é que posso dizer? Ficou unido pela tragédia que houve, pela coisa que houve, aí Pois. esse balneário uniu-se. E sem ser Mas não, esse, assim, outro balneário que tenha sentido, de facto, muita união? do Vila Real. Do Vila Real foi sem dúvida ah, um balneário onde só havia estrelas, só havia estrelas. É um balneário que o Manuel Pellegrini, conseguiu que todas essas estrelas eh, trabalhassem para o mesmo, Estivessem respeitassem-se, juntas, estivessem juntas. Não é fácil, não é não é fácil. fácil, Há claro, muitos egos ali claro. para gerir. Então, eh, este foi um dos grupos que a mim, quando eu vejo que já trabalhei nesse grupo, estive nesse grupo, tive o prazer. Então, se um grupo desses consegue se unir e trabalhar, então eu acredito que Qualquer grupo consegue. qualquer grupo tem que fazer o mesmo. Alguma história de balneário temos, do Vila Real? Temos algumas histórias. Eu lembro-me, isto aqui já. Cheguei uma vez, cheguei atrasado ao treino. Chego atrasado ao treino porque apanhei um acidente qualquer, então chego um bocado atrasado.
e nós, eu chego atrasado e o Pellegrini manda-me treinar à parte, manda-me fazer umas voltas Por causa do atraso. para do atraso e tal, e vira-se o Riquelme na altura e chama o Pellegrini e diz: "Oh, o que é que estás a fazer? Precisas do Armando à direita, ele joga. Precisas do Armando à esquerda, ele joga. O que é que estás a fazer? Põe lá um miúdo dentro do grupo." Foi mesmo assim. E ele chama, põe-me dentro do grupo e eu siga. Foi giro, é uma história engraçada e como aquele grupo era unido. Só para te dizer mais ou menos de como é que o grupo era, apoiávamos uns aos outros e cada episódio não deixávamos ninguém para trás. Então, era giro. Depois temos o balneário, que aquilo aquilo era só argentinos, aquilo era, depois dos treinos, era aquele churrasco argentino, era todos os dias aquilo, então andávamos naqueles, Todos os dias. quase todos os dias, aquele churrasco argentino, aquilo era. Então isso E, isso é o segredo para o sucesso, churrasco. pois aquilo havia que fazíamos, estávamos sempre unidos, jantares, jantávamos juntos, fazíamos esse churrasco juntos. Eu lembro-me que o Forlán, nos estágios, o Diego Forlán, nos estágios, trazia-me e ele gostava de fazer bolos. Trazia bolos de chocolate para o estágio. Ai meu Para o Deus, não há estágio. nessa altura não havia nutricionista, né, na equipa, Não, não, claramente não havia, havia. havia, 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 só que Ficava aos olhos. fechava os olhos, então ele trazia um bolo de chocolate, fazia um bolo de chocolate, então Eh, só que ele não comia, malandro. Ele não comia. Ele dava-nos a nós, então ele é que ficava todo sarado. Ele é que ficava todo sarado e nós é que ficávamos. Era engraçado porque, para dizer como nós vivíamos naquele momento, o grupo estava saudável e entrávamos nos campos a cantar, entrávamos com uma alegria enorme e conseguíamos as vitórias. Na altura chamava-se o Submarino, o submarino amarelo, não? Amarelo, como é que se diz? E o Yellow Submarine. The Yellow Yellow Submarine. É uma música. Era o nome da nossa, né? Que deram ao Vila Real. A nossa a equipa. E do Benfica? Alguma história de balneário? Tem que haver uma, assim, Tá. Fernando Torres, Nuno Gomes, enfim, queremos saber. Não, tivemos. Havia várias, só que algumas não são para se contar, mas Mas havia aqui no várias. sem filtros uma que se possa contar, vá. Havia várias, deixa lá ver. Partidas? Sim, havia. Olha, houve uma muito gira que Fernando Aguiar, o Robocop, Já participou aqui no nosso sem filtros. já participou. Então ele teve uma que nós tivemos um jogador que era o Cabral, também, então o Robocop sempre teve ele tem aquelas brincadeiras meio brutas, meio coisa que ele agarrava as pessoas e tal, e que ele era um gajo muito forte, um gajo Pois. é assim meio Às robusto. vezes tem bem noção da força, não é? Eu não tenho noção da força, agarrava e apertava e tal, e nós tínhamos que parar aí, tudo isto. Então, uma vez o Cabral ia, estava da convocatória. O Carlos Cabral não era convocado já há algum tempo, ou esteve lesionado, mas depois ele voltou à convocatória. E o Fernando Aguiar, na altura, chega ao treino, agarra-se ao Cabral e dá-lhe assim um wrestling, agarra ele e quase que lhe parte ao meio. E o Cabral torceu o pescoço, Ai, não acredito. saiu da convocatória. Tirou o homem da convocatória. Aquilo foi uma risa. Ai, olha, essa história o Fernando Aguiar não contou. É Não conta, esperto. ele agarrou o homem, torceu tudo Viu o e o treinador o que é Cabral que ficou com o pescoço torcido. E aquele foi véspera do jogo, no dia. Meu Deus. E Ainda o por cima Cabral já estás um tempo sem jogar, não é? estava sem jogar e teve que sair da convocatória de novo.
né, foi O que é que o treinador engraçado. disse na altura? Nada, nada, aquilo foi Pois também ia fazer o quê, e não o é? que é que se podia fazer? O que é que Ah, se podia claro. fazer? Ainda torcia-se o coisa ao treinador, digo eu. Mais alguma história que se recorde de balneário? Hum, Assim acho que daquelas que foi ainda hoje fala, por exemplo, vai ao Estádio da Luz e fala sobre essa história. não, não tem, não há Ah, sim senhor. não há não há Ah, não há sim. não há não há nada não há nada de Só mais uma, Armando. era tudo tudo gente boa, tudo gente boa. Mas só mais uma história, nós gostamos de ouvir essas histórias. Eh, Era tudo deixa lá ver se eu me tento lembrar aqui. Não, depois também as outras histórias era mais brincadeiras de Mantorras, era mais brincadeiras de Mantorras que era chegava ao treino com uma alegria enorme, com uma alegria enorme. Parecia que tinha tomado uns 10 cafés, não sei o que ele chegava. O pessoal ainda estava meio sonado ao treino e ele chegava ali com aquele, Tem o quê? numa alegria enorme e a contar histórias e depois era só rir. Então eh, tínhamos várias personalidades dentro do coisa. Porque eu tive num momento no Benfica transição, tive um momento, ah, no momento que o estádio estavam a construir um novo estádio, o antigo estádio estava a ser deitado abaixo. Então eu tive neste momento, eu joguei no estádio antigo Antigo e e novo. inaugurei o novo, né? Inaugurei o novo. Então ahm, eu tive nessas transições todas, então apanhámos jogadores tivemos jogadores grandes personalidades, uns líderes, uns craques. Então tive aí grandes momentos com jogadores, com colegas meus que ainda ficam Não, nem uma com mantorras ou com assim, mais engraçada, de balneário? estás a mesmo a Só forçar, uma, estás mesmo a só uma, só uma. não tinha. Eh, vai, isto não, É sem filtros. sem Qualquer filtros, coisa sem a gente filtros, também não. corta. Hum, não, a verdade, as guerras era mais, o ambiente num primeiro ano era um ambiente pesado, era difícil no Exato. primeiro ano que eu estive, na primeira parte da transição, né, era um ambiente pesado, eu lembro chegar ao balneário, eu e o Tiago, chegamos do Braga, a chegada do Braga, então entramos naquele balneário e eu lembro-me que praticamente nós vestíamos de costas uns para os outros, equipávamos de costas uns para os outros, o ambiente não estava em Ainda não se sentiu grande. à vontade. Não havia muita intimidade, Ok. não havia muita intimidade, então era eu equipava-me no meu cantinho, cada um equipava-se no seu canto, então íamos treinar, mas não havia. Não, era um momento muito de transição. Mas depois na parte final, no momento já com o Camacho, na altura, já era o grupo já era Já se outro conhecia grupo, muito bem, não é? já se conhecia, já eram novos jogadores, então tínhamos um grande grupo, tínhamos um grande grupo. E com nessa altura do Camacho, alguma história? Eu já fiz 3 vezes a mesma pergunta. Só uma com o Camacho, no tempo do Camacho, pronto. Já que vocês falam O tanto Camacho, a única que eu me lembro, eu pessoalmente, eu lembro-me, o Camacho fazia fez a equipa, o Camacho chegou na altura, foi uma transição, era o Chalana, o Oswaldo Ferreira saiu, entrou o Chalana por um jogo, o Camacho entra depois, pega na equipa, e na altura ele fica com aquele 11 que estava a jogar, eu não estava a jogar, ele fica com aquele 11, era o Miguel na direita, era
acho que era o Feixas na esquerda e o Ricardo Rocha e o Luizão às centrais. Então, e a equipa vai fazendo alguns jogos, mas há momentos ali começámos a perder jogos, começámos a ter maus resultados. E eu uma vez chego ao balneário e eu disse assim, eu assim pouco a mais. Isto não muda nunca. Já assim, já num palavrão. Já assim no mais. Cheguei, aqueles dias que o gato acorda um bocado meio Sim, já variado. avariado, já a paciência já foi, então Sim, eu chego ao balneário e eu vejo que aquilo vai continuar a mesma, com a mesma rotina, né? O mesmo monte, é tudo, e ele sai-me com esta, mas isto não muda, mas assim usei um tom assim, sim. coisa, e ele não me disse nada, 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 e eu fui para casa e disse, epá, já estou frito. Depois do que eu disse, então é que as coisas vão mesmo andar para o torto. Mas no jogo seguinte, fomos a Braga jogar e eu estou descontraído, pensei que não ia jogar, estava todo descontraído e ele lança o meu nome para o jogo. Lança o meu nome para o jogo e eu digo assim, epá, agora tenho que responder. Eu falei e agora tenho que responder. Tenho que responder em campo. E eu comecei, e meteu-me no jogo contra o Braga. Por acaso ganhámos ao Braga 3-0 ou 4-0, uma coisa qualquer. Ganhámos ao Braga e eu fui um dos melhores jogadores em campo. E depois daí nunca mais saí da equipa. Então foi uma situação de balneário, eu com o Camacho, meio tensa, né? Meio tensa, mas consegui responder da melhor maneira. E depois aí o Camacho ficámos mais unidos e mais. Sim, desta tua Fiz oportunidade ali. a minha oportunidade, foi mesmo Criaste a isso, tua oportunidade. foi mesmo isso. Hum, alguma conquista que tenha sido celebrada de forma pouco normal? Há pouco falámos da questão da taça partida, mas assim uma celebração mais maluca, mais doida que te lembres? Ou no Benfica ou em Espanha? Doida, doida acho que foi no Irão. Eu acabei por jogar para o Irão, né? Fiquei para o Irão, fui campeão no Irão e não foi doida, não foi doida, foi a alegria do povo iraniano, né? Do povo iraniano na altura, eh, quando ganhámos, eh, quando ganhámos o título e o presidente chega ali com umas medalhas de ouro, umas medalhas, ele a dar assim umas medalhas, aquilo e nós. E para eles estavam habituados, eu não estava habituado a receber uma daquelas. Um ganda medalhão, mesmo assim, é mesmo isso, pá, de ouro. Então, eh, foi assim uma coisa muito. Eles tinham esta mania de. Espontâneo, coisas espontâneas, né? Aquela alegria vem, então aquilo eles atribuíam assim coisas, né? Davam assim, Contagiar, sim, davam. de forma inesperada, é isso? Era isso, Mas na davam altura, coisas, né, pá, foram campeões, as fomos medalhas campeões, de ouro faziam sentido. fazem sentido, mas não era uma medalha qualquer. Ainda tem a medalha aí? Ainda tenho a medalha. Está longe, se não mostrava-nos, que agora até Está fiquei longe, está curiosa para longe, ver como é que está ela longe, é. está longe, está longe. Depois o Armando manda uma Vai parte para só onde? para nós Vamos vermos. ver, vamos ver. Teve algum rival em campo que mais tarde virou amigo? Tive, sou Quem? muito amigo de, ah, olha, sou muito amigo de Jorge Andrade. Somos amigos, quase irmãos, quase Começaram como rivais. como rivais. Sou muito amigo do irmão do Jorge Andrade, que foi o meu, ele foi o Carlos Andrade, que jogou no Estrela da Amadora no Salgueiros, e era mais amigo dele, mas depois, conforme as coisas foram andando na vida, eu joguei com o Jorge Andrade, eu joguei contra ele em Espanha, joguei contra ele em Futebol Clube do Porto, então e agora, eh, para dizer que
o Benfica e o Porto também podem se unir, também não tem, não há mal nenhum. É Há verdade. amizade, há amizade. Sim, mas é de certeza um dos grandes amigos que eu tenho. E com adeptos, alguma história marcante com adeptos depois de uma grande vitória? Com adeptos. Hum, não, engraçado é ver adeptos eh, que se lembram ainda dos momentos e a gente vai na rua, então depois deste tempo todo, ainda depois mudar um pouco facialmente essas coisas, ainda há pessoas que reconhecem, pessoas que se lembram dos momentos, né, dos momentos. Mas eu sempre fui uma pessoa muito low profile, muito tranquila, uma pessoa que tento estar no meu canto, não me meto em grandes problemas. Mas lembro uma vez com adeptos, mas isto foi no, Flo- foi no Porto. Estava a jantar num destes restaurantes do Brasileirão, uma coisa assim, restaurante, então, e estavam os adeptos do Futebol Clube do Porto. Estavam os adeptos do Futebol Clube do Porto, então, pouco a pouco, começavam a mandar assim uns lencinhos para a mesa, para me chatearem, para me Mas provocarem isso e há tal. quanto tempo? Foi na Isso já altura foi na ou altura isso do foi? Benfica. Foi na altura do Benfica. Foi na altura do Ah, Benfica. ok. Foi na altura do Benfica. Pronto. Não, foi na altura do Isso Benfica. os lencinhos Era o Benfica, não é? era o Benfica Porto, é normal, era normal, né? Claro. É normal, mas como eu sou eu vivi no Porto muito tempo, no Norte, então eu depois ia a esse restaurante, depois tinha essas provocações, uns guardanapos a mandar, e depois, É o que eu mas estou nada a de especial. dizer, pelo menos foram os guardanapos, os Sim, pelo menos, lencinhos. pelo menos foi isso, mas também coisas engraçadas que às vezes Já não se pode ir a um restaurante comer um já churrasco não se em pode ir no restaurante e tal, pô, não, mas é normal, não, graças a Deus, nada de problemas, nada de confusões, mas foi aquelas brincadeiras do guardanapo e o gajo a sentir-se um pouco incomodado e depois, olha, mas o Armando nem posso... falou com eles, foi só Não, não, nem no podia falar, saí não, definido. podia até ter acabado assim num ambiente de risada ou de não é? Mas não. Não, não dava, E eu e fui de fininho. saí, fui embora e não, não, tudo na paz. Eu aqui ia pegar outra vez, mais atrás. Se tivesse de contar uma história de bastidores ligada a uma grande conquista, qual seria? Assim, uma história mais de bastidores, que as pessoas não tiveram acesso ou não se falou, Essa história assim, na acho preparação do que, jogo, por exemplo. sei, acho que as preparações assim, como é que eu posso, acho que esse jogo que eu estou falando do Porto para a taça foi de certeza uma preparação, foi engraçado porque estamos a falar de um rival, né? Estamos a falar de um rival é um clássico, um rival direto, não é. Eu tive a conquistas, verdade, mas nunca foi contra rivais mesmo, né? Direto, sim. Diretos. Acho que esse jogo contra o Porto, a Taça de Portugal, sim, a nossa preparação, a nossa a motivação do próprio Camacho dentro do balneário, as palavras eh, usadas na altura para nos motivar, porque na verdade tínhamos que admitir que estávamos já com o Fogo do Porto muito forte, muito forte. Ahm, então as palavras de motivação, as palavras para que nós entrássemos em campo e conseguíssemos um resultado, a vitória, né? Porque as finais às vezes não é para se jogar bem, é para se ganhar, é o que é. Então acho que a preparação desse jogo foi sem dúvida
foi sem dúvida uma operação muito, muito positiva, até entre nós, o que nós falávamos no balneário, o que nós dizíamos uns aos outros, tudo isto. Eu lembro-me que hoje eu fez direito, o Miguel jogava a extremo direito. eh, Então eu e ele combinarmos movimentos e jogadas e combinávamos, epá, eh, eu a dizer que ele tinha que fechar e ele a dizer que eu tinha que apoiar, então andávamos ali com a coisa, então Estavam ali com um hiperfoco naquela semana. estava-se ali com momentos, coisa, então e as coisas acabaram por correr bem, mas a preparação toda, o foco, a energia, tudo isso foi sem dúvida um momento Determinante. determinante. Foi mesmo. Armando, Armando, como gostaria de ser lembrado? Assim mesmo com carinho, que ainda sente hoje, quando vai à luz? Hum, Como é que gostaria de ser lembrado? Gostaria de ser lembrado como ah, um jogador que entregou tudo, que deu tudo que tinha, que deu tudo que tinha pelo clube, um jogador que acabei por cheguei ao Benfica com 26 anos e aos 29 fui transferido, ainda consegui uma transferência aos 29, acho que sim, aos 29, para o Villarreal, para a Liga Espanhola, né? Então gostaria de ser lembrado como um, um jogador que representou bem um clube, que representou bem, que ficou bem a camisola. Foi É mais, pouquinhos anos, mas foi muito bom. sim, foram três anos e meio, mas foram 3 anos e meio. Valeu para a vida inteira, Armando. Valeu, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agora temos aqui, Armando, um ping-pong de 10 perguntas de resposta rápida, ok? Ui, Ui, ui. eu responder muito rápido. Algumas delas já tocámos no assunto, não é? Aqui, mas uma vitória inesquecível. Esse é para Top. responder rápido. Tens de Sim, começar, Taça de porque Portugal. agora Agora sou eu que respondo. É a Taça de Portugal, não é, Armando? ah, eh, vitória esquecível. Vila Real Barcelona. Ah, certo, pode ser. Exato, ok. Essa foi a vitória. É a vitória. Ok. Um estádio onde adorou ou adorava ganhar? Onde adorei, na verdade, está das Antas. Um colega com quem era fácil vencer? Já falámos aí de vários também, mas com quem é que aquele colega que fazia tudo parecer mais fácil? Diego Forlán. Porquê? Era um goleador nato. Era só meter na área que ele finalizava. Ele finalizava. Um treinador que o marcou, já falámos aqui de vários também, Sim, sim. não quero estar a dizer um. Não, todos eles. E num Todos eles ponto. são especiais, cada um à sua maneira. Um jogo que ainda revê na mente, também já falámos aqui de vários jogos Acho que, épicos. acho que Vila Real, Real Madrid, Vila Real. Qual foi o resultado? Foi 2-1, 2-1 para o Real Madrid, mas foi um jogo de loucos. Então, Tínhamos a oportunidade de fazer o 2-0. Tivemos a ganhar o jogo 1-0, o jogo quase o jogo todo. Tivemos a oportunidade de fazer o 2-0. E de repente sofremos dois gols, o jogo ficou 2-1. Então, mas foi um jogo que futebolisticamente demos um show de futebol ao Real Madrid no estádio em casa do Real Madrid. uma celebração memorável. Aquela da taça? Mas, sim, 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 da taça. A taça está. Se não, qual? Se não qual? hum, Acho que a taça do Rei. A A taça taça. do Rei. E as medalhas no Irão? Pronto. As medalhas. Eu quero ver essas medalhas.
Um adversário difícil, mas justo. Difícil, mas justo? Hum, Futebol Clube do Porto. Acho que Um sei. nome do Futebol Clube do Porto. O nome? Deco. Sim, Deco. Ok, justo. Deco, Deco. Um balneário barulhento. Um balneário barulhento, Vila Real. No meio dos argentinos. Mas assim, Um momento em que sentiu, na sua vida, de facto, tudo valeu a pena. o momento que senti que tudo valeu a pena. Acho que. Ai, essa é Ah, boa. essa é boa. Essa é boa. A chamada, quando ligaram a dizer para ir para o Benfica? Não. É, sim, Quando entrou em campo pela primeira vez, por exemplo? quando entrei no campo pela primeira vez, na minha estreia pelo Benfica, acho que foi em Setúbal. Foi em Setúbal, o meu primeiro jogo foi em Setúbal. Então, o sacrifício que eu tive de sair de Lisboa para o norte, essas batalhas todas que eu tive de jogar no Bragança, jogar no Vila Real Trás dos Montes, tudo isto que onde eu passei, até chegar ao Benfica, né, ao um grande, então tudo valeu a pena, esta caminhada toda Aqueles valeu a pena, quilómetros todos no norte de Portugal valeram a pena. valeu tudo a pena. Saí, saí do Belenenses, a minha escola foi no Belenenses, e dei a volta quase a Portugal para poder voltar outra vez a Lisboa. Não? Ao clube onde foi muito feliz. É. Futebol é mais cabeça ou coração, Armando? Mais cabeça. É? Porquê? Porque acho que, acho que a parte mental é a parte mais importante no coisa. É mais importante no atleta. No atleta é mais a parte mental, porque coração o coração pode nos levar a várias loucuras e é esse o momento, é paixão, é aquele momento, mas é a cabeça concentrado e focado e tem a consistência é a coisa mais importante. Muito bem, Armando. Muito obrigada pela presença no Obrigado, nosso Sem Filtros. obrigado eu. Continua a acompanhar o nosso futebol. O Benfica, não é? Em especial, não é? O seu Benfica. E quando vier cá, está convidado para visitar aqui o nosso Arena Liga Ah, Portugal, sem dúvida, que é a obrigado, sede da obrigado, Liga. Virginia. Obrigado a todos aí, obrigado, Obrigada, Armando. obrigado, Muito obrigada. Sucesso para si. tá, tchau, tchau, tchau. Obrigada. O futebol vive de resultados, mas são mesmo as pessoas e os momentos que transformam conquistas em histórias eternas. O Armando Sá é prova disso. Ganhou, viveu e deixou marcas que não cabem numa estatística. Relembro que o nosso podcast Videocast está disponível também no Spotify. Até ao próximo Sem Filtros.